Fala aí, meus consagrados, bora estudar a fé católica com os Ademiros? Então vem com a gente para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre aposta. E aí, o que é que vocês acham? Apostar é ou não é pecado? Fazer aquela fezinha, um jogo de azar, cartas, o que é que vocês acham? Algumas pessoas utilizam do próprio puritanismo para dizer que apostar seria pecado. Fazer uma apostinha, né? Mega Sena, entre outras coisas. Mas a igreja, ela nos ensina que a aposta por si só não é considerada pecado, né? Ela não tem matéria grave, assim. Ela não fere a moral, né? Mas existem alguns pontos que devem ser levados em consideração, porque esses pontos podem sim determinar se essa aposta será pecado ou não. Então bora lá, né, para o catecismo da Igreja Católica. Eu vou abrir o catecismo aqui no parágrafo que fala sobre a aposta e vou explicar para vocês quando a aposta vai se tornar pecado ou não. Então, né, galera, o catecismo aqui no parágrafo 2413 diz o seguinte: os jogos de azar, jogos de cartas e etc., ou as apostas em si não são contrárias à justiça. Ou seja, a aposta por si só ela não é contrária à justiça, ou seja, não é pecado, né? Tornam-se moralmente inaceitáveis quando privam a pessoa daquilo que lhe é necessário para suprir suas necessidades e a dos outros. A paixão pelo jogo corre o risco de se transformar em dependência grave. Apostar injustamente ou trapacear nos jogos constitui matéria grave, a menos que o dano causado seja tão leve que não possa ser razoavelmente considerado significativo por quem o sofre. Então a gente já vê aqui que a igreja ela deixa bem explicado aqui no catecismo a diferença quando a aposta é ou não é pecado, né? Ela explica justamente a questão do dano que aquela aposta pode causar à pessoa que está apostando ou a outros. Então seguimos aqui com exemplos, né? Por exemplo, quando você joga um jogo que ele é considerado ilegal, né? Um jogo ilegal. Hoje nós temos, por exemplo, a Mega Sena, que é legalizado. Você sabe que está dentro da lei, então a gente não vê problema em, por exemplo, fazer uma aposta numa Mega Sena. Não é pecado. Pode sim se tornar pecado quando você, como diz aqui no catecismo, utiliza disso de uma forma como quase um vício ou até um vício e prejudica, por exemplo, sua família utilizando do dinheiro que seria para um bem próprio dela para poder apostar. Vamos para um exemplo aqui, né? Eu, Afonso, quero fazer uma aposta em alguma casa de jogos. Esses jogos eles são legais, né? Vamos dar um exemplo. São legais, então beleza, ainda não é considerado pecado. Mas eu tenho minha família, tenho meus filhos e o meu filho está precisando que eu compre um pacote de fraldas para ele. Só que eu peguei aquele dinheiro que seria para o pacote de fraldas com meu filho, o único que eu tinha, fui lá e fiz uma aposta com aquele dinheiro, esperando um retorno, esperando que eu ganhasse alguma coisa com aquela aposta, mas eu usei aquele dinheiro que seria para necessidade da minha família, então eu acabei tirando da minha família para poder fazer uma aposta. Então assim, esse tipo de aposta é considerado pecado, pois eu estaria tirando de uma necessidade básica, de uma obrigação minha com a minha família para poder apostar. Então, resumindo tudo que eu estou falando aqui, você não deve usar nos jogos aquela renda que você tem para suprir suas necessidades, pois você estaria tirando daquela necessidade para apostar, e também tomar cuidado para que isso não se torne um vício, né? Então, dentro dessas duas características, esse jogo sim estaria sendo considerado um pecado. Então, galera, falando de apostas, não, a aposta não é considerada por si só pecado. Você estaria pecando se estivesse apostando em jogos ilegais que não são de acordo com a lei, com a moral, ou se você estiver tirando de uma necessidade sua para poder apostar, ou se você estiver um vício naquele tipo de aposta. Dentro dessas condições você está pecando sim, então a aposta é pecado, mas se for uma aposta sadia, né? Uma aposta onde você está apostando em um lugar legalizado, onde você faz uma aposta pontual aqui e outra ali, onde você não tira das suas necessidades para poder apostar, né, o seu dinheiro e onde você não carrega um vício naquilo ali, não tem problema nenhum em apostar. Até porque esses jogos não podem ser considerados como uma fonte de renda, né, um meio de sobrevivência para você. Você tem que ir buscar as suas coisas, trabalhar, ir em busca do seu dinheiro, da sua sobrevivência e não contar com sorte em apostas, né? Então é isso, galera. Quem gostou aqui deixa o like, comenta, deixem aqui sugestões de vídeos pra gente fazer nos próximos. E é isso. Não esquece que toda terça e quinta temos vídeos novos aqui no nosso canal. Então é isso, valeu e até a próxima, galera. Valeu!